Olá, meu nome é Luiz Gustavo. Eu vou apresentar o meu TCC, né? Fazer a demonstração prática do funcionamento instalado dos dispositivos, né? Vou começar pelo quadro, né, que está acomodando o microcontrolador e a PCB. Eu usei um quadro de disjuntores, né? Aqui tem os cabos que vêm dos sensores e atuadores, né? A parte de alimentação também vem para a esquerda aqui. No centro, o ESP32, o microcontrolador. A parte de regulação de tensão, o comparador de tensão do sensor de chuva. E esse daqui é o quadro que está acomodando a parte eletrônica, né? Logo acima dele temos o sensor de toque. Eu substituí o interruptor eletromecânico, né, por um sensor de toque. Com isso eu consigo ter uma melhor adequação do estado da lâmpada, porque eu controlo tudo via software, né? Então, eu vou demonstrar aqui, né? Se eu der um toque, eu desligo. Se eu der outro toque, vai ligar. E se eu apertar e segurar, ela fica comutando entre as duas lâmpadas. Amarela, branco ou as duas juntas. Eu também consigo fazer pelo aplicativo, né? Consigo desligar pelo aplicativo. A indicação do aplicativo é coerente com o estado. A interface pode ser tanto via aplicativo quanto assistente virtual, né? Temos um assistente virtual da Amazon. Eu vou demonstrar aqui agora. Alexa, ligar computador. Tudo bem. O computador ligou. O aplicativo também indica o estado do computador. Vou dar um outro comando em outro dispositivo. Alexa, ligar iluminação mesa. Tudo bem. O estado do aplicativo também fica compatível. Outros dispositivos que eu também consigo controlar. Um deles é o umidificador, que ele consegue trabalhar mais de um modo, né? Por exemplo, um deles se eu ligar ele fica ligado até que eu escolha desligar. O outro modo seria um modo automático, que eu ajusto qual é o estado, qual é a umidade relativa do ar que eu desejo, né? Eu tenho um sensor de umidade instalado, ele lê a umidade relativa do ar e liga ou desliga o umidificador em função dessa comparação. Por exemplo, agora está entre 80% e 90% o ajuste. O umidificador está ligado até que ele atinja 90%. O outro modo de operação dele seria um temporizado, que ele pode trabalhar tanto automático e temporizado. Dessa forma ele fica ligado até atingir a umidade que eu desejo e depois disso ele fica ligando e desligando em função do tempo. A cada 15 minutos, que está aqui no ajuste, e fica ligado por 2 minutos. Ou ele pode também ficar só no temporizado. Também temos o aquecedor, que a gente pode trabalhar com ele de mais de um modo e também via comando de voz, se precisar. Eu vou ligar ele aqui para a gente entrar. Liguei no modo manual, ele já ligou. E ele também pode trabalhar no modo automático. Esse modo automático, o que ele faz? Eu tenho um sensor de temperatura instalado internamente e se o valor ajustado para o aquecedor for maior do que a temperatura ambiente, ele sempre vai ficar ligado. Então, o outro dispositivo que ele também pode controlar é o ventilador. Vou dar um comando de voz para poder ilustrar. Alexa, ligar ventilador. Tudo bem. Ele já ligou. Daqui a pouquinho o aplicativo fica coerente com o estado dele. Aí, ficou verdinho. Ele está girando em 100% e está no estado manual. Ele também pode operar no estado automático. Por exemplo, ele está ajustado entre 23% e 24%. 23 graus a 24 graus. Como a temperatura ambiente está em 23,33, ele ajusta a velocidade para ficar no meio dessa escala, né? Igual agora, ele está em 32%, como está indicando aqui. Se eu voltar ele aqui para o manual, ele vai ficar em 100%. E eu também posso escolher a velocidade dele em função desse deslizador. Coloquei em 46%, ele diminui a velocidade. Vou colocar em 100% de novo, ele aumenta a velocidade. Na tela inicial temos o ícone animado, podemos desligá-lo. Aqui temos a janela. Assim como os outros aplicativos, a gente também pode controlá-la via aplicativo ou via comando de voz. Alexa, abrir janela. Tudo bem. Ela está abrindo. O aplicativo é coerente com o estado da janela, né? Ela está abrindo em manual. O ícone do aplicativo também indica ela aberta. E ela começou o deslocamento. O motor de passo está acoplado a esta
a esta aba da janela, e aqui também está acoplado a barra roscada. Tem porca e contraporca para garantir que a tração exercida pelo motor não seja em cima do motor, e sim presa apenas na estrutura da janela. Então, assim que o motor aplica torque na barra roscada, uma janela se afasta em relação à outra. A janela tem mais de um modo de operação, semelhante aos outros aplicativos já demonstrados, os outros dispositivos demonstrados. No modo automático, a gente pode escolher a temperatura que ela trabalha. Além de comparar a temperatura interna, ela também compara a temperatura externa. Temos um sensor de temperatura externo ao quarto, e a janela compara essas duas temperaturas para tomar decisão de abertura ou fechamento. Por exemplo, no estado de agora, a temperatura externa está em 18,6 graus e a temperatura interna está em 23,44. Como a gente ajustou a janela para ficar aberta, para ficar que o ambiente interno fique entre 19 e 20 graus, ela abriu, de forma que a temperatura interna perca para a temperatura externa, que perca calor para o lado externo. Outros modos de operação seria o manter quente, que ela busca que o ambiente externo fique o mais quente possível, tomando a decisão em função da comparação das duas temperaturas. Como o lado de fora está mais frio, ela está tentando fechar de forma a impedir que o calor interno saia. O outro modo de operação seria o manter frio. Ela compara as duas temperaturas e toma a decisão de abrir ou fechar de forma que o ambiente interno fique o mais frio possível. Além do controle de temperatura, a janela também contempla um sensor de chuva, de forma que toda vez que esse sensor for sensibilizado, ela fecha. Então você pode sair de casa despreocupado que não vai molhar o seu ambiente. A gente vai simular aqui uma chuva, vou molhar o dedo aqui com água e vou molhar o sensor. Ela já começou a fechar e vai ficar fechada até que o sensor não seja mais sensibilizado. Com isso a gente finaliza a apresentação do TCC. Agradeço a todos, obrigado. E é isso.